Eleições 2022. Bom, divulgada mais uma pesquisa de intenções de voto para a corrida à presidência da República. Repórter Vitor Hugo Salina. De acordo com o levantamento do Datafolha, Lula do PT se mantém na liderança do primeiro turno com 45% das intenções de voto contra 33% do presidente Jair Bolsonaro do PL. Ciro Gomes do PDT tem 8% e Simone Tebet do MDB 5%. Soraya Tronic, do União Brasil, soma 2%. Neste levantamento, não pontuaram Felipe Dávila, do Novo, Vera Lúcia, do PSTU, Padre Kelmon, do PTB, Constituinte Emael, do Partido Democracia Cristã, Sofia Manzano, do PCB e Léo Péricles, do Unidade Popular. Brancos, nulos e não sabem somam 6%. No levantamento espontâneo, Lula também aparece à frente, com 41% das intenções de voto, contra 31% de Bolsonaro. Ciro Gomes registra 4% e Tebet 3%. Outras respostas somam 3%. Ao todo, 20% disseram que votariam em branco, nulo, que não votariam em nenhum ou que não sabem. Em um cenário de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 54% das intenções de voto contra 38% de Bolsonaro. 9% disseram que votariam em branco, em nulo, que não votariam ou não souberam responder. Bom, para a pesquisa foram ouvidos 5.926 eleitores entre os dias 13 e 15 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e a margem de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 040-99/2022. Para falar mais sobre a pesquisa, já estamos aqui com os nossos comentaristas nos estúdios do Roberto Mota. Temos também a Amanda Klein conosco. Amanda, começando por você, o que mostra essa nova pesquisa do Datafolha, a diferença entre os dois, há uma estabilidade, os efeitos do 7 de setembro. Bem-vinda. Oi, Thiago, bom dia a você, Mota, Adriana, aos nossos telespectadores. Olha, é uma pesquisa ruim para quem está em segundo lugar, no caso o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque é uma pesquisa que mostra tudo absolutamente igual, absolutamente estável de uma hora para outra. Quais os grandes questionamentos, as questões que serão respondidas por esse Datafolha? Primeiro, a decantação do efeito do 7 de setembro. O presidente tinha oscilado positivamente 2 pontos na última pesquisa divulgada sexta-feira passada, do Datafolha, essa é a minha referência ao Datafolha. Será que ele continuaria essa subida nesta pesquisa? A resposta foi não. Pelo contrário, ele oscilou 1 ponto para baixo, de 34 para 33, ou seja, tudo dentro da margem de erro. E o presidente Lula mantém os mesmos 45% há um mês. Se a gente pegar a pesquisa divulgada em 15 de agosto, meados de agosto, Lula tinha 45%. Agora, um mês depois, há 16 dias da campanha, ele continua com os mesmos 45%. Inabalável, 48%, isso significa 48% dos votos válidos, dentro da margem de erro, potencialmente poderia até ganhar no primeiro turno, embora este cenário seja cada vez mais difícil, mais improvável. Eu conversei com gente das duas campanhas, como elas estão enxergando. A campanha do presidente Lula, do ex-presidente, obviamente está animada, vai tentar cavar, angariar esse voto útil, tentando costurar uma tática, uma estratégia para também não assustar e não amedrontar os eleitores, tanto de Ciro quanto da Simone. O cenário de segundo turno mostra que a maioria desses votos se converteriam para Lula. No entanto, há muitos eleitores de Ciro e de Simone que querem fazer esse voto de maior convicção agora, no primeiro turno. Na campanha do presidente Bolsonaro, inclusive eu estou conversando agora, e uma dessas pessoas de dentro da campanha, do QG da campanha, diz que o importante, diante da estabilidade, é que o Bolsonaro está crescendo muito em São Paulo e Minas Gerais. Aí eu acabei de confrontar esse assessor com os dados do Datafolha, que mostra, pelo contrário, que o Lula teria oscilado positivamente, teria subido, melhor dizendo, 3 pontos em São Paulo para 43%, e Bolsonaro caído 2 para 33%, ou seja, uma diferença de 10 pontos percentuais. E a resposta desse assessor é que o presidente está avançando em Minas Gerais, segundo os levantamentos internos da campanha bolsonarista, que no Rio ele está na frente, a gente até tinha comentado esses números ontem da Quest, e que em Minas Gerais ele diminui
a cada dia e tem fatos novos, como, por exemplo, o fato de que Romeu Zema, candidato a governador, que segundo o próprio Datafolha ganharia no primeiro turno, começou a bater no Pimentel, que é o ex-governador petista ontem, e Lula vai cair mais, que a pesquisa ainda não teria apontado. São as armas, as ferramentas que a campanha bolsonarista deve usar. Mas, segundo analistas de pesquisas e outros políticos com quem eu conversei, o cenário é muito preocupante para Bolsonaro. Um desses analistas de pesquisa, uma pessoa muito experiente, até brincou com o que o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil de Bolsonaro, costuma falar nas redes sociais, né? Ele usa o termo do relógio, tic-tac, para dizer que Bolsonaro estaria avançando em São Paulo ou Minas Gerais. Esse experiente analista de pesquisas me falou, faltam só 2 semanas, isso é ruim para o Bolsonaro. Tic-tac, tic-tac. Tá, muito perto realmente o primeiro turno, hein, Mota? Bolsonaro pode ter perdido intenções de voto desde o 7 de setembro, desde os últimos dias. É para a campanha de Lula se animar? O voto útil pode mexer nesses dados da corrida eleitoral? Bom dia, Adriana. Bom dia, Amanda. Bom dia, Tiago. Bom dia, nossa audiência. Eu vou começar pedindo direito de resposta ao TSE para ter o mesmo tempo da Amanda. Olha, é um fenômeno incrível. A gente vê um presidente que leva multidões para as ruas. A gente viu que possivelmente foi a maior manifestação popular no 7 de setembro. E o efeito é o contrário. O responsável por essas manifestações perde pontos nas pesquisas. É sempre bom lembrar, então, quando a gente pensa sobre isso, que o Datafolha é a empresa de pesquisas do Grupo Folha, um grupo de mídia que faz oposição cerrada, dia sim, o outro também, ao presidente da República. Essa pesquisa, para o cidadão comum, é uma pesquisa que briga com a realidade. Ficou no ar uma pergunta: será que depois do 7 de setembro os institutos de pesquisa vão se alinhar com a realidade? Bom, essa pesquisa responde não. Eu não estou conversando com ninguém de nenhuma campanha. Eu estou conversando com as pessoas nas ruas e observando as imagens que a gente vê todo dia na TV. E o que eu posso dizer é o seguinte: essa pesquisa conflita frontalmente com o Datapovo, com o Datamoto, com o Data Live e com o Data 7 de setembro. Portanto, nós continuamos vendo o mesmo paradoxo. Pesquisas que colocam muito na frente, em termos de intenção de voto, um candidato que não consegue sair às ruas, enquanto o outro candidato que atrai multidões sempre fica um distante segundo lugar. Por isso, meu conselho aos eleitores é sempre o mesmo: ignorem as pesquisas. Votem baseado nas ideias, nos valores e no passado dos candidatos. Não votem baseado em pesquisas, votem baseado na sua convicção.